Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo trilhões de dólares preparando para entrar no mercado, catapultar o preço do Bitcoin e das altcoins. E eu quero te mostrar exatamente o que pode levar a este movimento. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai analisar ativos que você pediu no vídeo de ontem. Ontem você me pediu ativos nos comentários e a gente vai apresentar a análise do zero de vários deles. E é claro, se você quer que eu analise algum ativo amanhã, deixa nos comentários. A gente vai fazer avaliações todos os dias, avaliações do zero, para que você possa identificar as melhores oportunidades de colocar grana no bolso. Bom, vamos começar com o Bitcoin. O Bitcoin está diante de uma movimentação lateral. Nada mudou do dia de ontem, mas hoje é segunda-feira e a gente tem muito mais liquidez. E o mercado acabou de fechar o gráfico de 8 horas com movimentação de alta. E a gente tem, sim, ímpeto para buscar áreas superiores. Enquanto o mercado mantiver a sua formação de fundos ascendentes, tudo segue muito saudável, suporte mais claro, 66 mil dólares. Acima dessas áreas, o mercado segue extremamente saudável e extremamente bullish, não apenas para o macro, mas também para o micro. 72 mil dólares é a resistência mais importante. Como você sabe, na quarta-feira a gente tem inflação nos Estados Unidos e decisão da taxa de juros pelo Fed. A expectativa é na manutenção desta taxa de juros para que a gente veja corte na próxima reunião. Pelo menos essa é a expectativa do mercado como um todo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter volatilidade extrema nos próximos dias. Independente da gente não ter mudado, do ponto de vista do gráfico, o cenário de ontem, a gente teve algumas alterações, sim, de sentimento e de movimento das baleias nestas últimas horas. A gente tem que ficar de olho sempre nas áreas de liquidez, porque o mercado tem uma busca eterna por liquidez. E acima do ponto em que nós estamos, a partir de 72 mil dólares até 74 mil dólares, existe nada menos do que 12 bilhões de dólares de liquidez para ser capturada. Ou seja, tem liquidez enorme em pontos acima. A maior concentração de liquidez, ou seja, de dinheiro, está justamente na área superior. E como o mercado tem uma busca eterna por liquidez, maior probabilidade. Do ponto de vista gráfico, é sim continuidade de alta. E do ponto de vista de liquidez, também. Passando desta faixa de preço, a maior probabilidade é acelerar os 74, passando dos 74, e esta também é a maior probabilidade, a gente vai ver o mercado acelerar muito forte. É por isso que a gente está tendo uma dificuldade grande de romper essa resistência. É normal, é esperado, mas o sentimento segue totalmente bullish. E só este movimento já pode colocar bilhões de dólares no mercado como um todo. Inicialmente no Bitcoin, posteriormente em Ethereum e altcoins. Mas o que aconteceu hoje e que foi até alertado pelo usuário do Twitter, o Ash Crypto, foi que existe um crescimento no curtíssimo prazo de operações de long no Bitcoin. Então, baleias estão abrindo operações de long, operações de compra no Bitcoin que podem, sim, nos levar a uma aceleração no movimento do mercado como um todo. No curto prazo, o que vai levar a uma aceleração no longo prazo. Na última vez que isto aconteceu, a gente estava em 29 mil dólares e a gente viu sim uma aceleração muito agressiva para a faixa de 50 mil. Além disso, a gente tem o quê? Compra em níveis absurdos pelos ETFs.
O que os ETFs estão fazendo? Os fundos de investimento que emitem os ETFs compraram na última semana muito Bitcoin, mas muito Bitcoin mesmo, praticamente se equiparando à primeira semana de lançamento do ETF. Peraí, alguém está sabendo alguma coisa e os bilionários estão acumulando, as baleias estão acumulando e os ETFs estão de novo comprando Bitcoin em níveis absurdos. E em níveis muito maiores do que os mineradores podem minerar Bitcoin. Ou seja, está ocorrendo sim uma compra em níveis muito maiores do que a oferta. Isso vai causar de forma objetiva e iminente um choque no suprimento. O que eu quero dizer? Nesses níveis de compra e nesses níveis de mineração, a gente vai ter um choque na oferta, ou seja, vai acabar o Bitcoin em alguns meses. É isso que vai acontecer se a gente mantiver esses níveis de compra, que na teoria tendem a aumentar. Com o preço subindo, maior a adoção, a tendência é que a demanda suba, oferta limitada. O que acontece? Explosão no preço, explosão no Bitcoin, no curto, médio e longo prazo, o que também vai levar por uma correlação, uma movimentação para o total 3 de valorização. Repetindo o passado. Eu venho falando isso, eu venho repetindo isso. A gente tem sim out-season, vai ter sim out-season. Tem gente que está falando assim, não vai ter out-season, já era. Pô, é só você olhar o ciclo. A gente está fazendo a mesma coisa dos últimos ciclos. A mesma coisa, a mesma movimentação está acontecendo. Fica difícil com quem não passou por isso. Mas quem está apresentando conteúdo aqui na internet, no Twitter, no YouTube, no Instagram, tem obrigação de te passar a informação correta. E meu amigo e minha amiga, o ciclo é o mesmo. O ciclo é o mesmo. E a gente está respeitando exatamente o mesmo ciclo. Quando o Bitcoin teve o rompimento do topo no último ciclo, a dominância começou a derreter e a gente viu uma aceleração no Total 3. O que é o Total 3 que você tanto fala? É o market cap das altcoins. E a gente viu um aumento de nada menos do que 900%. Se a gente tivesse um aumento de 900% do ponto atual, e a gente não rompeu ainda, a gente teria um market cap das altcoins na casa de 6 trilhões. Eu avalio que a gente tem um potencial de 3 a 4 trilhões no Total 3, o que ainda assim é uma valorização muito grande para o Total 3, ou seja, para o market cap das altcoins, ou seja, é uma valorização gigantesca para muitos bons projetos. Por isso que eu venho falando, é oportunidade, oportunidade, oportunidade. Eu ainda vou colocar um contador de palavras e vou contabilizar quantas vezes eu falo oportunidade, porque eu só enxergo oportunidade. E o meu dinheiro tá onde a minha boca está e eu estou comprando. Eu estou comprando e eu apresento isso, tanto aqui no grupo geral, onde a gente traz dicas, trades, análises, insights, informações de qualidade em primeira mão. Este aqui é um alerta muito importante que a gente apresentou no grupo geral, portanto participe deste grupo. Link está na descrição do vídeo, mais uma vez ele é gratuito. E eu apresento detalhadamente o que eu estou fazendo e as minhas compras de altcoins, aonde? No grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados em que eu mostro tudo, apresento tudo. Carteira, trades, estratégias, aulas de gestão, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, bases de preço. E você tem suporte 1 para 1 comigo. Quer saber mais? Quer participar desses 2 grupos que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito mais baratos no plano vitalício? Entra neste grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem, no @oficial no FX,
clica nesse arroba e um chat que o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas eu reitero, a minha boca está, na verdade, o meu bolso está onde a minha boca está. Então eu estou falando que eu estou comprando e eu estou comprando. É isso. Eu posso falar por mim. Por quê? Porque eu enxergo este cenário. Eu enxergo um cenário totalmente bullish. E eu quero só que você pense da seguinte forma. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa ver, nem avaliar como plausível o que eu estou fazendo. Mas não é inteligente a gente buscar entender o que os fundos de investimento bilionários, trilionários estão fazendo? O que as baleias estão fazendo? Quando todo mundo fica desesperado, as baleias compram. Quando todo mundo está com medo, as baleias acumulam. E isso não é apenas para o Bitcoin. A gente tem muita informação do Bitcoin, mas a gente está vendo muita acumulação de muita altcoin, muito projeto de qualidade. Então, não precisa me escutar, escute as baleias. Baleias que investem centenas de milhões de dólares todos os dias. E elas estão comprando. Elas estão comprando para perder dinheiro? Pense. Deixa aqui nos comentários, o que você acha? Por que as baleias estão comprando? Se você tiver um entendimento simples de oferta e demanda e ciclo do dinheiro, você vai entender que sim, o Bitcoin tem um caminho muito, muito bullish e as altcoins também. A gente está repetindo o mesmo movimento do passado. Nada mudou. E este cenário de trilhões de dólares para o mercado, tanto para o mercado do Bitcoin quanto para das altcoins, se mantém. E tem muita oportunidade. Não mudou nada de ontem, nem de antes de ontem, nem de sexta. A gente tem muita oportunidade, então vamos aproveitar, vamos analisar algumas oportunidades. Eu quero inclusive atualizar quanto a algumas oportunidades ou até algumas análises que eu fiz ontem, porque o mercado se movimentou e a gente sempre tem que estar atento para aproveitar essas oportunidades que sim, tem a maior probabilidade, entenda a probabilidade e não certeza, de trazer ganho nos próximos meses. Então, é certeza, eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou colocar num ativo, 5 ativos e vou ficar rico. Isso não é uma garantia. Não existe garantia no mercado financeiro, mas a gente pode trabalhar com probabilidade. Se você usar uma boa gestão de risco, você tem boas chances de sair com bem mais dinheiro do que você entrou. Bom, agora vamos analisar e ver o que tem de oportunidade ou não. Analisei RAI USDT ontem. E o que RAI está fazendo? Que raios esse RAI está fazendo? Está caindo. Opa. O que a gente falou ontem? A gente tem que ficar de olho no semanal. Sim, um eventual pullback, teste, rejeição dessa área de suporte e resistência. E aí sim, a gente abre caminho para uma valorização. Só que o diário já está abrindo com porrada para baixo. Então o que a gente precisa? E ele não invalidou, mas você não precisa ter pressa, porque o apressado vai acabar perdendo dinheiro. Você pode aguardar o quê? Um movimento de alta e lateralização. O que você quer ver neste cenário? Movimento de alta, correção, acumulação e aí sim abrir oportunidade para comprar. Foi exatamente o que eu falei ontem e eu sigo com a mesma visão. O que você precisa? Precisa que ele retome essa área acima de 4,35, lateralize e depois de quarta-feira, por que depois de quarta-feira? Porque quarta-feira é um dia extremamente volátil e você vai ter um direcionamento, como todo o mercado vai ter um direcionamento, em que o Fed, o Jerome Powell, o chefão do Banco Central Norte-Americano vai indicar, olha, o caminho está indo muito bem, a gente vai avaliar e pode ter um corte na taxa de juros, mas se ele falar um X, uma vírgula mais bullish, ou seja, mais otimista, o mercado vai entender esse otimismo e porrada para cima. Você pode aguardar, por quê? Porque se ele também falar uma vírgula para baixo, o mercado pode dar uma porrada para baixo. Qual que é o ponto mais importante? Aqui,
quando você está avaliando o investimento, depois de estudar o ativo, de entender o setor, de avaliar exatamente o market cap de cada ativo, olhar o Bitcoin, avaliar ele, considerar risco, retorno, suporte, resistência e criar o seu plano, você vai fazer o mesmo para determinados ativos que você está de olho. RAI é um baita projeto, não, eu gostei muito, estou muito interessado, mesmo diante de uma movimentação, eu acho que ele tem um potencial de bater, sei lá, isso é exemplo, tá? $40, maravilha. Só que você tem que trabalhar a favor do quê? Do seu plano. Então, diante do movimento do Bitcoin, se ele fizer este movimento aqui, aí eu vou comprar. Ou se ele fizer este movimento e lateralizar depois de quarta-feira, aí sim eu tenho uma maior probabilidade de alta, porque também o mercado como um todo está tendo essa indicação de forma mais confirmada e eu posso me expor, colocando um risco. O meu risco vai ser o fundo dessa semana. Maravilha, risco e retorno. Só que você não tenta adivinhar, não, porque o mercado vai subir. Tem gente que fala isso com certeza e não faz a menor ideia, porque ninguém controla o mercado. Então você faz o seguinte, você traça as probabilidades, probabilidade de alta. Isso quer dizer que é garantia? Não. Então você pode esperar a quarta-feira. E se o movimento for este aqui, tá, de acumulação, você pode, de uma forma muito inteligente, e entenda, mercado financeiro é gestão de risco. Não existe menos risco ou probabilidade de 99,9. Isso não existe, tá? Certeza, esquece. Quer certeza? Coloca na poupança, aí você tem a certeza que você vai receber, se o governo ajudar você. Seguinte. Tivemos uma movimentação e está em acumulação. Maravilha, você tem um stop claríssimo, 28% e um potencial retorno. E aí você pode avaliar. Você pode avaliar tanto em faixas de preço como estas, ou desta forma aqui. Primeiro alvo, segundo alvo. Passou dessa faixa de preço, você tem o próximo alvo. Tá aqui. E aí, nesta consideração, você tem um risco-retorno de 12,4 para 1. Entendeu? Então, primeiro você estuda o projeto, você avalia o setor, o ecossistema, vai olhar o Bitcoin, vai olhar o gráfico do ativo que você está interessado, vai criar o seu plano de trade e aí sim você vai fazer suas avaliações como reação, nunca como ação, vai reagir aos movimentos e vai traçar o seu risco versus retorno, dominando a análise gráfica. Parece muita coisa, mas não é. Mas isso demanda o quê? Estudo, demanda tempo de tela, demanda o quê? Suporte. Você vai ter dúvida. Se você tiver um mentor, fica muito mais fácil. Mas dá para fazer sozinho? Dá. Uma questão é seguir um caminho mais longo ou um caminho mais curto. Mas não tem lucro real no curto prazo e sem esforço. Esquece isso. Isso aqui não é aposta, tá? Isso aqui é coisa séria. Bom, analisando INJ, me pediram ontem, antes de ontem, e a gente está vendo uma movimentação interessante. Olha só, o gráfico diário está próximo de um pivô de alta. Se a gente fechar o dia acima de $30, o dia seguinte acima dessa área, mesmo com pullback, a gente abre uma possibilidade do quê? Uma probabilidade de continuidade de alta. Então fica atento. Foi exatamente o que eu falei no dia de ontem e volto para falar aqui. Agora, nem só de boas notícias ou até movimentos bullish vive o mercado. SDAO tá me preocupando e o caminho agora, diante dessa semana, se a gente não tiver uma recuperação e romper o topo da semana anterior, que está exatamente em 0,47, o cenário vai ficar feio e a gente vai para 0,33 em SDAO. Então, eu venho analisando e acompanhando SDAO, não porque eu tenho investimento, eu não tenho SDAO, começo a ficar mais interessado em SDAO nessas faixas de preço aqui, porque o risco-retorno é mais interessante,
Mas para você que está investindo, fica de olho, tá? Porque a gente está, inclusive, na abertura da semana, já perdendo o fundo da semana anterior, o que não é um bom sinal. E a gente está vendo, olha só, eu falei 2 semanas atrás, falei na semana passada e falo agora. A gente está vendo semanal, olha só, ele está aumentando o volume. Então o volume vendedor está pegando. Isso aqui não é um bom sinal, não é um sinal de um projeto bullish. Então, vamos acompanhar, eu vou trazer mais atualizações a respeito do mesmo. MTL, ativo pedido por um integrante do Premium. E o seguinte, a gente está numa área de suporte muito importante. Deixa eu tirar esse volume aqui. A gente está numa área de suporte muito importante, mas, presta atenção, se perder este ponto aqui, a gente até perdeu na semana passada, vou colocar ele como suporte máximo aqui. Se ele perder 1,26, a gente vai confirmar neste cenário de alta, isso aqui, ó, ombro, cabeça e ombro. Tem muito ativo neste cenário, mas que não perdeu, pode até estar próximo, mas não perdeu o fundo. Então, perder o fundo aqui, que é um fundo ascendente, e este é o fundo do medo para este cara aqui, porque ele perdeu o fundo do dia 13 de abril. Se ele perder esta faixa aqui, ele vai confirmar e aí a gente tem um alvo lá embaixo para buscar, vai cair 50%. O alvo seria de uma queda de 50%, tá? O que não é nem um pouco bom, obviamente, para quem está investindo neste projeto. Então aqui, ó, a gente está falando uma queda para 60 centavos de dólar, até mais, né? Até uma queda dos pontos atuais, a gente está falando aí de mais 54%, o que é bem agressivo. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas, cheguei agora, cheguei agora. Risco-retorno, maravilhoso. Maravilhoso. Você tem um risco mais elevado? Tem. Não posso mentir para você. É um risco mais elevado porque é um ativo que está demonstrando uma fraqueza neste ponto atual. Só que você tem um risco aqui, ó, de 10% para um potencial retorno de forma direta, voltando ao topo do mês de março, isso mesmo, março, você tem 15-1. Se for um projeto que faz sentido para você, aqui 15-1 é um ótimo risco-retorno. É óbvio, você vai estudar o projeto, vai estudar o ecossistema, vai entender o que esse projeto faz, mas do ponto de vista global de risco, é uma operação interessante, também por estarmos em uma área de suporte. Então acaba sendo interessante. Então vale a pena você ficar de olho. E tem muita oportunidade como essa. Foi exatamente o que eu fiz e falei com GMX, ó GMX. Olha só, a gente tinha aqui, ó, um fundo muito claro. O stop estava aqui, tá? No último fundo ascendente, era 17. Diminuiu para cá. Tá formando fundo ascendente. Quem naquela época considerou isso aqui interessante, já pode posicionar o seu stop no 0 a 0. Stop no 0 a 0, acabou o risco. Então, esse tipo de operação, de trade, seja um swing trade de longo prazo ou até investimento, acaba fazendo sentido se você fizer uma ótima gestão de risco e, obviamente, entender em que ativo, em que setor você está investindo. Isso é básico. Bom, vamos falar de Ondo. Para mim, Ondo está mega saudável, não está nem sentindo movimentação de baixa. Teve uma leve correção. Para mim, correção para dar entrada em Ondo tem que ser nessa faixa, a partir de 1,06 até 0,93. Aqui não é uma boa entrada, porque a gente está no meio do caminho. Ou ele tem um rompimento e teste, para aí sim você ter uma continuidade de alta, ou não tem oportunidade clara. Me desculpe, você que quer comprar, eu não avalio isso daqui como uma correção plausível. Ah, é 38,2 desse movimento para cá. Mesmo assim, eu acho que ele pode chegar aí a $1, tá?
Eu tenho Ondo. Você venderia Ondo? Não. Eu não vendo Ondo por quê? Porque ele está super forte e tem uma tendência claríssima de alta pelo setor, é um alfa e tudo mais. Então eu não vendo, porque ele pode facilmente dobrar de valor em uma movimentação bullish para o Bitcoin. Mas se ele chegar nesta faixa de preço, aí ele me traz uma oportunidade até para aumento de exposição. Mas agora, eu chegar no ponto que nós estamos e comprar, não. Eu, Luan, não faço isso. Eu aguardo ou rompimento e teste, e aí no teste eu compro, ou eu aguardo um pullback mais agressivo, até para testar essas áreas de suporte e resistência. Sair, eu, Luan, não saio, porque facilmente ele pode fazer esse movimento aqui e aí dobrar o valor. Olha, eu não vou sair quando o Bitcoin está flertando com 70 mil, próximo de 72 e pode ir embora. Com o Total 3 podendo trazer multiplicações absurdas, Ondo é uma bela de uma exposição e eu não vou vender neste momento. Mas quem ficou de fora, eu aguardaria uma definição, porque aqui, na minha humilde opinião, é uma área de no trading zone. Tal, olha só, a gente analisou alguns dias atrás, a gente analisou em maio, começo de maio. Um mês atrás, 10 de maio, 10 de junho. O ativo foi, voltou, opa! E agora ele está numa área interessante. Por quê? Se eu fizer isso aqui, a gente tem uma área super interessante, que é uma área de suporte. Olha aqui. E aqui você tem o mesmo estilo de risco de GMX. Para quem quiser se expor, eu adoraria um ponto mais abaixo, tá? Mas exposição aqui, stop abaixo desse fundo, é de risco, obviamente, mas você tem alvo 1, alvo 2 e, obviamente, tem alvos bem maiores. Então, a gente está falando aí de um risco-retorno que pode ser extremamente favorável. Desta faixa aqui, a gente está falando de 3-1, não é tão interessante. Mas quando a gente já fala desse segundo nível, já está falando de 7-1 e ele voltando aí para essa máxima dele, 1.200, não sei dizer se é plausível ou não, eu preciso avaliar de uma forma mais profunda, mas acaba tendo um risco-retorno interessante. 6-1 já começa a ser um risco-retorno interessante, mas aí você tem que avaliar. Só que isso aqui é suporte, é o que chamamos de pescaria de fundo. Pendle. Gente, eu gosto de Pendle, então eu sou meio, como é que eu posso dizer? Suspeito para falar. Por quê? Fundos ascendentes. Fundo ascendente. Tem um topo duplo, mas aqui também era topo duplo. Até que ele formou um fundo ascendente aqui e disparou. Então, o que a gente tem aqui? Fundos ascendentes, enquanto mantiver fundos ascendentes, ou seja, ficar acima de 3,80 tá mega saudável, rompendo essa faixa de preço, ele tende a acelerar agressivamente. A gente tem, do ponto de vista do gráfico de 3 dias, eu tenho Fibonacci, se eu puxo o Fibonacci deste topo até esta faixa de preço, a gente bateu na área de Golden Pocket, tá assim formando um topo duplo, mas o topo duplo só se confirma se a gente perder esses 3,80 e aí sim a gente voltaria para casa de $2. Enquanto isso não acontece, a gente tem ainda o fundo ascendente. Se eu volto com o Fibonacci, vamos com o Fibonacci novamente, a gente tem uma área de retração de Golden Pocket neste movimento aqui. Vamos dar uma olhada em um movimento que é um movimento de venda. Movimento de venda, você vê que é descendente, muito aquém, muito abaixo dos volumes de compra. Isso também é uma indicação de correção. Então, neste ponto aqui, pode ser uma boa oportunidade para quem quer fazer um DCA de longo prazo. Mas isso é para quem tem um perfil mais de risco. Poderia até colocar um ponto de saída para estas áreas aqui de 3,80. Só que quem tem um perfil mais conservador, obviamente, é isso aqui. É esperar o rompimento. E aí você vai comprar
acima de 7 dólares, está 5,40. É isso. Perfil mais conservador tem que ter a consciência que muitas vezes vai pagar mais caro, mas vai trabalhar com a probabilidade ao seu favor. Rompendo esta resistência, fica muito claro que a maior probabilidade é a gente buscar novos topos. Algo, deixa eu ver se o round bottom aqui, vamos analisar. Eu acho que eu tenho um outro desenho até já mais bem feito. Temos aqui um round bottom, poderia até forçar a barra, tá? Poderia forçar a barra, por quê? Porque a gente não perdeu os fundos. Mas aqui, para mim, ainda é plausível um ombro, cabeça, ombro inverso. Para quem tem um investimento, enquanto ele mantiver esta área aqui, o fundo do medo do dia 3 de abril, ou seja, 0,14, muito saudável. Formando um pivô de alta acima de 0,20, maior probabilidade é sim buscar os topos aqui de 0,28. Rompendo o 0,28, a gente tem potencial para fazer este movimento, um ombro, cabeça, ombro. Então a gente tem os alvos lá para cima de 0,78. Do ponto de vista do risco, a gente tem aqui, para quem quer se posicionar em algo, a gente tem aqui, ó, 15, 16, 17% de risco. Voltando ao topo de março, 90%. Chegando à projeção do ombro, cabeça, ombro, 360%, que coloca 20-1 de risco-retorno. É plausível? É um projeto que você tem que avaliar, mas do ponto de vista gráfico, ele está em um ponto muito bom para acumulação, tão bom quanto ele tinha em janeiro. Então você precisa avaliar. Mas de janeiro para cá são 6 meses, e nesses 6 meses você tem um risco-retorno tão bom quanto de quem comprou em janeiro. Aí, ó, segue no seu padrão de acumulação. Está acumulando, não tem nada que falar, não tem o que fazer. Você tem duas possibilidades aqui. A IOS, para mim, é um mega projeto. Você pode comprar neste fundo ascendente, referente a este, posicionar o stop abaixo desta linha de 0,54, 0,52. Você poderia posicionar um stop aqui embaixo, considerando que ele vai ter mais lateralização e continuidade de alta. Mas esse não deixa de ser um padrão de equilíbrio. Então ele pode ficar neste cenário aqui, obviamente, pode romper para baixo. Agora, tem o perfil mais conservador? É isso aqui, amiguinho. Não tem o que fazer. Fundo ascendente pós-rompimento da linha de tendência de baixa. Aguarda e seja feliz se você tomar uma decisão de investimento nesse caso. Astar. Olha só, eu tenho até um desenho aqui, não sei porquê. Tem um desenho aqui, ó. Ele segue válido, que é um desenho considerando um fundo duplo, stop abaixo do fundo anterior. Você vê que ele sustentou na semana passada, então ele tem um fundo duplo aqui, que rejeitou esta área aqui, que era uma resistência, abre caminho sim para valorizações e o risco-retorno acaba sendo de 16-1. Não muda do que eu apresentei, sei lá, 1, 2 semanas atrás. Token, que é Token Fi RWA, super, hiper, mega saudável. Aguardaria, obviamente, se você não entrou em todas essas oportunidades que o mercado deu. E esse é um trade que eu tenho até mais de 4.000% de retorno. E estou segurando para o longo prazo. Você tem aqui uma área de Golden Pocket, tá? Então, entre 0,12 e 0,10 acaba sendo uma área interessante para aquisição, com risco abaixo de 0,08, considerando que a gente vai ter uma continuidade de alta deste ativo de RWA, que tem se valorizado bastante e, do ponto de vista do gráfico, está super saudável. Então, ele tem sim potencial para mais altas. Tanto que ele rompeu essa fase de acumulação, pintou topo, fundo ascendente e pode preparar ainda mais pernadas. CKB, vamos olhar CKB. CKB, por incrível que pareça, ele teve uma valorização gigantesca. Poderia corrigir mais? Poderia. Não corrigiu.
sustentou bem, tem sustentado bem. Tem tentado, sim, confirmar uma alta, mas com o mercado lateral e sem dinheiro indo direto para as altcoins, fica mais difícil. No entanto, para quem quer se posicionar agora com um perfil mais agressivo, stop abaixo desta 0.015. Abaixo de 0.015 é o seu stop, considerando que ele vai ter uma continuidade de alta. Perfil mais conservador é aqui, ó. Você compra pós rompimento de 0.020, teste, aí aumenta a probabilidade deste movimento acontecer. Então aqui está muito fácil, basta você definir quem você é. XLM, eu gosto, olha só que loucura, sabe por que eu gosto? Porque ele tem um fundo aqui, ó, fundo duplo, bem claro. Então aqui é o seguinte, você tem uma área de stop, vamos ajustar, você tem uma área de stop aqui, ó, abaixo de 0.09. Está em 0.10, você tem 10, 11, 12% de risco e um potencial retorno. Seja trade, seja investimento, de forma objetiva, a gente está falando de 6-1, quiçá 7, 8-1. Então aqui o risco-retorno é muito interessante. Avalie, XLM pode sim performar muito bem diante desta sustentação. Ah, esse candle aqui foi do medo. Pô, mas está chegando agora. É nesses pontos aqui, se você avaliar que é um bom projeto. Não esqueça isso. É esse tipo de operação que pode acabar valendo muito a pena. NIR, super tranquilo, fundo ascendente. Ah, formou um topo duplo. Maravilha, você tem duas possibilidades. Ao começar a fazer um DCA aqui, tá? Perfil mais agressivo. Eu vou conseguir pegar isso aqui, esse pincel. DCA, independente se ele vai continuar caindo ou não. Você faz um DCA e o seu stop acaba sendo mais extremo aqui em 4,20. A gente está falando de um stop longo, tá? Ou você espera, o quê? Rompe isso aqui, ó. É isso aqui. Então, ou você faz o DCA, seja ele subindo um pouco, descendo um pouco nesta fase de acumulação, stop aqui embaixo, 4,30, abaixo de 4,30, ou você espera o rompimento de 8,40 e aí sim você avalia uma exposição. Sem isso, sem saber quem você é, qual que é o seu perfil, fica difícil, mas está muito saudável. Jasmine, vou falar o que de Jasmine? Jasmine, a gente falou milhares de vezes aqui. Agora Jasmine, esquece amiguinho, esquece, já era. Jasmine tem este alvo, mas você vai comprar aqui? Não vai comprar aqui. O alvo de Jasmine está aqui, ó, em 0.090, 0.095. Acho plausível? Acho. Ponto de vista gráfico, a gente está a caminho deste ponto. A gente tem resistência aqui, um pouco acima, em 0.048, 0.50, mas rompendo essa faixa, a gente vai buscar. Round Bottom, LTB rompida. Eu comprei aqui, apresentei aqui no YouTube, apresentei para os integrantes do Premium, meus pontos de compra, e tem muita gente que está aproveitando. Agora, vai comprar? Não. Não vai comprar também por quê? Porque o semanal está batendo 80 de sobrecompra no RSI, no índice de força relativa, e o estocástico ainda tem espaço para subir, mas você compra em fundo ascendente, ou você compra em acumulação, ou em fundos ascendentes. Isso aqui não é fundo ascendente, isso aqui é topo local. Então, sendo bem sincero, eu não indico. Para quem está dentro, tranquilo. Você pode realizar lucro, pode rebalancear um pouco sua carteira se você estiver muito pesado em Jasmine. Mas aqui, a maior probabilidade é continuar subindo. Aurora, listado na Bybit, está diante de um rompimento no semanal. O que eu faria aqui? Tem duas possibilidades. Você pode entrar nesta faixa de preço aqui, nesta área justamente, segurando estes fundos 0,18. Ativo se mantém saudável, tem tudo para, sim, confirmar esse ombro e cabeça a ombro e ter mais valorizações. Agora, isso aqui é para quem tem o perfil mais agressivo, fazer um DCA. Se avaliar o projeto interessante. Perfil conservador, aguarda o rompimento. Por quê? Porque ele foi listado em uma grande corretora. Então tem muita liquidez, mas a gente precisa de confirmação.
Neste caso de Aurora, eu iria por este caso aqui. Eu aguardaria mais movimentos. Eu aguardaria essa semana, ou um rompimento desta faixa, ou até uma acumulação por mais tempo, para que você tenha uma maior probabilidade do quê? De todo o sentimento e liquidez que entrou por conta da listagem na Bybit, ele dá uma desacelerada e aí sim a gente vê um movimento tradicional do mercado. Gala Games. Eu estou gostando muito desse movimento de Gala, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques nesta LTB, não perdeu o fundo. Para mim, do ponto de vista de risco e retorno, nunca esteve tão bom. Desde abril, nunca teve tão bom. Você tem uma faixa de stop muito pequena aqui para um potencial muito grande. Então acaba sendo interessante, mas avalie. E DOT está no mega ponto. DOT está trabalhando de forma bacana. Avalie o que DOT está fazendo. Eu vejo que DOT tem um potencial interessante para esse bull market, pelo que está fazendo tanto com DOT 2.0 e também pelo que está fazendo com o seu ecossistema, preparando para RWA. Então o DOT está indo para os setores que tem um potencial de crescimento bem interessante. Então vale a pena você ficar de olho e DOT está, super descontado, né? A gente está falando de um ativo que está muito perto da mínima do ano. Teve a queda mais agressiva, foi aqui em 5,70. A gente está no round bottom, está respeitando. Ah, mas tem um ombro cabeça a ombro. Tudo bem, o ombro cabeça a ombro ele se confirma perdendo esse fundo. Então este pode ser um fundo de saída, de vaza, que agora ele vai corrigir mais forte. Mas no momento não é o caso. Então fica de olho em DOT. A gente tem muita oportunidade e muita probabilidade desse cenário acontecer no longo prazo. Mas ganha dinheiro, enriquece quem faz o quê? Investe em conhecimento, faz o seu dever de casa e, amiga, coloca o dinheiro. Você quer comprar com uma maior probabilidade? Você diminui. Tem que ter em mente que você diminui o seu potencial retorno. Agora, quer comprar quando o mercado está subindo? Muitas vezes você vai virar liquidez de saída para o mercado. Então, a gente tem que se posicionar com base, mas tem que se posicionar quando as pessoas não estão se posicionando. Quando as baleias estão se posicionando. As baleias se posicionam quando o mercado está com medo. É esse o tchan. É por isso que as baleias ganham dinheiro, entre outros motivos. Porque elas se posicionam quando ninguém quer se posicionar. E elas realizam lucro quando todo mundo está achando que vai ficar milionário. E aí acaba ficando sem dinheiro. Lembre-se sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Trago alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.